Vamos falar classe e atributo. Classe e atributo. O que seria? Eu tenho aqui, abri aqui um site aqui na internet, pra gente poder ver aqui umas coisas já prontas. Ó. Animal é uma classe. E essa classe, ela tem duas coisas dentro dela. Normalmente ela tem duas coisas dentro dela. Que são as variáveis, que são chamadas de variáveis de instância, que é que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente vai criar uma coisa com valor que tem tamanho, cor, velocidade, altura. Essas coisas específicas que dizem a respeito ao que aquela classe, vamos dizer assim, conhece, que ela sabe, né? A gente coloca nessas variáveis de instância. E as coisas que essa classe faz, eles vão ser os métodos, né? Que é aqueles mesmos métodos que a gente já tem estudado, né? Então, por exemplo, aqui, que é similar àquele exercício, nós fizemos uma outra aula, né? Eu não completei ele inteiro, mas dá pra gente ter uma base. Por exemplo, a gente fala muito na faculdade sobre veículos, né? Porque acho que como é uma coisa um pouco mais palpável, quase todo mundo pelo menos entende. Eu não entendo muito, tive que fazer uma pesquisa. Mas vai ser melhor pra gente entender. Então, a nossa classe, primeiro aqui, vamos dizer, nossa classe geral, zona aqui, mais abstrata, assim, mais aberta, nós temos a classe veículo. E dentro de veículo, nós temos vários tipos de veículos, né? Mas listei aqui o que todos os veículos têm em comum. Por exemplo, todos os veículos vão ter uma cor. Então, se a gente criar um veículo aqui, por exemplo, um veículo de passeio, um veículo para viagem, ele também vai ter uma cor. Então, ele vai puxar isso daqui, esse item, né? Todos os veículos têm um modelo, né? Modelos de carros, né? Todo veículo tem um ano, tipo, meu carro é do ano 2023, né? Então, assim, a gente já sabe, né? Todo veículo tem um licenciamento. Todo veículo. O que pode acontecer é não precisar pagar mais o licenciamento, né? Mas licenciamento todos eles vão ter. Né? Todos os veículos têm uma quilometragem. Todos os veículos, como eles percorrem alguma quantidade de veículo, então todos eles têm quilometragem, né? Todo veículo tem uma placa, a não ser que a pessoa tire a placa do carro, mas ainda assim no documento dele vai constar uma placa. Então ele tem uma placa. Todo carro tem um proprietário, todo carro tem um tipo de combustível, né? Nós temos carros com gasolina, carros com álcool e com os dois, né? Álcool e gasolina, né? Todos eles têm capacidade de passageiros, né? Alguns comportam apenas dois passageiros, sendo um motorista e um carona. Outros é 4, outros é 5, outros é 7, né? Todos eles têm tipo uma última manutenção. Isso aqui eu fiz um pouco mais completo, né? Dá pra colocar mais coisas. Porque eu estava justamente treinando essa questão de saber o que algo tem, né? O que algo sabe sobre si mesmo, né? Então essas são as coisas que o veículo sabe a si mesmo. Aqui na frente eu coloquei qual que é o tipo de dados, né? Por exemplo, a cor é uma string. Por que é uma string? Porque se a gente perguntar para o usuário qual a cor do veículo, ele vai responder escrevendo, né? Tipo, amarelo, vermelho. Por isso é uma string. O modelo, a mesma coisa. Qual que é o modelo do carro? Mesmo por mais que ele escreva, tipo assim, um modelo 4x4, né? 4x4, ele ainda vai ser caracterizado ali uma string, né? Uma palavra que a gente tem vários modelos de carros, né? Eu não vou saber citar, porque realmente carros não é meu forte. Mas por ter esses nomes variados, né? Eles vão ser considerados string, né? O ano inteiro, porque o ano sempre vai ser 2021, 2020, 1900, né, 1500. Então, todos eles vão ser o número inteiro, porque não vai ter letras aqui, né? O licenciamento, eu coloquei como booleano. Por quê? Um booleano. Porque ou vai ter licenciamento ou não vai ter, né? Ou o carro está licenciado ou não está. Por ser uma questão de VOF, né? De sim ou não ali, então um booleano cabe bem aqui, né? A quilometragem, ele é o inteiro. Mas apesar que aqui nós podemos até colocar um double aqui, porque a quilometragem pode ser picada, né?
Ele não vai ter, tipo, 500 de quilometragem. Pode ter 500,5, né? 500,50, sei lá, algo assim. Dá pra trocar por um double aqui, mas ele recebe números aqui, então por isso eu coloquei inteiro, né? A placa é string. Até a placa nova do Mercosul, ele é letras e números misturados, né? E até antes eram 3 letras e números. Então, por conta disso, ele vai ser uma string, né? O nome do proprietário é uma string também. O tipo de combustível vai ser uma string, porque ele vai ser ou álcool, ou gasolina, ou vai ser a energia, né? Capacidade dos passageiros vai ser int, por conta da questão de ser um número fechado, né? Não cabem 3 passageiros e meio, são números inteiros, né? Você colocar a pessoa no porta-mala ali dobrada, não considera como meio, né? É inteiro ainda. Última manutenção, colocando como string aqui, a gente pode colocar, sei lá, a data, tipo a 10/9/2021, né? Como vai ter essa definição, nós podemos considerar como uma string, né? Para ficar melhor para manipular. Isso é tudo que um veículo em si tem aqui nessa nossa ideia aqui. O que um carro, um veículo pode fazer? O que todos os veículos podem fazer, né, se eles estiverem, né, inteiros, intactos. Eles podem acelerar, eles podem reduzir, eles podem frear, eles podem virar, eles podem dar seta, eles podem abastecer, buzinar, registrar manutenção, trocar a marcha, pode ligar, pode desligar. São coisas que esse veículo aqui, essa classe, são coisas que essa classe pode fazer, fazer. A gente pode ligar o carro. Então a gente pode dar um comando lá para o veículo ligar. A gente pode dar um comando para o veículo reduzir. Podemos dar um comando para registrar a manutenção. E aí vai registrar que é a última manutenção e colocar informativo. Então ela está dividida aqui nessas coisas. O nome da classe, o que a classe conhece de si mesma, né? O que ela conhece, as coisas que o objeto ele vai conhecer e as coisas que ela faz. E aí dessa classe aqui, nós temos outra. Minha seta ficou invertida. Depois eu arrumo, que eu não sei onde que eu arrumo isso aqui. Mas aqui é shake. Porque a classe veículos municipais deriva da classe veículos, né? Então, o que um veículo municipal tem? Como é uma herança simples, os veículos municipais herdam tudo que está aqui, ó. Tudo que o veículo sabe que dele, tudo que ele tem, ele vai herdar. Tudo que o veículo faz, ele vai herdar. Ou seja, os veículos municipais também vão fazer isso aqui. Porque é uma herança. Então, tudo que tem aqui passa para esse, já passa para esse daqui. Então, o que é diferente que veículos municipais têm? Eu tirei algumas coisas que eu achei interessante aqui. Por exemplo, um ID, que é uma identidade, alguns números, alguns carros veículos municipais, eles têm um número plotado atrás, né? Que é um número de identificação. Pra você saber qual veículo foi qual e depois achar qual veículo estava com quem. Por exemplo, o veículo de número 33. Então, a gente consegue, por esse ID aqui, saber, né? A gente pode adicionar um condutor, que é diferente aqui no caso do proprietário. Vamos supor que aqui que o proprietário é o município de Rio Verde, é o proprietário, né? Mas quem vai estar conduzindo ele em determinado momento aumentário é outro fulano. Você vai colocar o nome do fulano aqui, né? O departamento, eu tirei departamento porque, por exemplo, vamos supor que um veículo não tem um departamento específico. Ele é um veículo usual do dia a dia e qualquer departamento pode usar. Hoje, quem vai estar usando é um rapaz que trabalha na NT. Mas amanhã pode ser um rapaz que trabalha na Secretaria de Saúde que pegou o carro. Então, quando for da retirada desse veículo lá do pátio, então ele coloca aqui o nome, aqui o departamento que a pessoa trabalha, né? Status operacional, nós podemos colocar, tipo, se ele está parado, se ele está em uso, manutenção. Então, coloquei uma string aqui, né? Então, quais coisas que a gente pode fazer no veículo municipal? Atribuir condutor, atribuir departamento. Coloquei, a gente pode colocar atribuir status também, que podemos colocar mais coisas, inclusive, mas coloquei umas coisas mais básicas. Então, além dessas coisas que ele faz, ele também vai fazer essa. Só que, veja, a classe em si, veículo, se a gente for mexer com a classe veículo, ela não vai fazer esse que é atribuir condutor e atribuir departamento.
porque ela está na classe municipais, que é derivada de veículo. Então, a gente não vai ter... A classe de cima não vai pegar o que está na classe de baixo. Ou se tivesse na lateral, não vai pegar o que está na classe lateral. Ela só tem esse daqui, e os que pegam as coisas dos de cima são os que vêm em sequência, né? Que nem que eu coloquei tipos de veículo. Eu coloquei, ó, viatura, coloquei caminhão, coloquei ônibus, coloquei ambulância. Esses veículos que são derivados de veículos municipais, que são derivados de veículos, esses aqui vão pegar todos esses atributos que estão aqui, mas esse atributo que está aqui não pega o que está aqui. Eu não cheguei a escrever, né, aqui certinho, mas, por exemplo, no ônibus, nós temos no ônibus o horário de início de operação, horário de término de operação, quantidade de assentos, pessoal. Tá, o ônibus suporta 50 passageiros, então vai ser o inteiro, né? Bilhetagem, que é se a pessoa tem bilhete ou não. Sistema de monitoramento, né? Se ele tem ou não ali um GPS ou alguma coisa. O itinerário, são os locais que esse ônibus vai passar. Isso que é específico da classe ônibus, porque a ambulância não vai ter um itinerário, porque ele funciona de outra forma, né? O ônibus tem locais específicos para passar, então precisa de um itinerário. Porém, a ambulância não precisa de um itinerário, então ele vai ter outras características aqui, né? Bom, em geral, os atributos de classes é isso.